eu sempre tive pavor de matemática. Nunca me dei bem com a matemática. Nós precisamos de ter uma semana de moda. A moda brasileira precisa de ter esse espaço. Ah, porque já foi melhor, ah, porque agora não sei, mas não interessa. Vamos fazer o melhor que nós podemos, porque a gente precisa de ter uma semana de moda. Me apelidaram de Lino por conta de um filme chamado Marcelino Pão e Vinho, que achavam que eu era parecido com aquela criança que tinha no filme. E o que é inspiração? Inspiração é uma coisa muito abstrata, é um sentimento que você tem, é uma emoção que você tem, é uma vontade que você tem. Eu acho que é uma coisa de explorar o seu inconsciente, os seus pensamentos, o seu registro de vida. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio Gonçalves e obrigado pela sua audiência. O nosso convidado dessa semana é um grande artista. Ele tem mais de 50 anos de história e é uma referência no mercado da moda brasileira. Hoje o meu convidado é o Lino Villaventura. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui. Prazer estar aqui com você. Esse episódio vai ser muito especial. A gente vai contar a trajetória dessa grande lenda. E fique atento porque hoje não vamos falar só sobre moda, vamos falar sobre legado. Lino, fala um pouquinho aí da sua história, uma história que começou lá em Belém do Pará. A história é longa, né? Porque a história tem bastante tempo, tem bastante... Vamos resumir 50 anos em uma hora. Pois não é? É difícil, sabe? Porque, na verdade, o meu trabalho de moda, eu não comecei... Eu sou de Belém, nasci em Belém do Pará. Eu saí de lá com a minha família, meu pai resolveu montar uma filial do negócio dele em Fortaleza e levou a família toda, e eu tinha o quê, 18 anos, 17, 18 anos. E comecei a fazer faculdade lá, fazer engenharia, e depois ele resolveu ir para o Rio, eu não quis ir. Aí eu quis ficar em Fortaleza, porque eu já estava namorando com a Inês, que é minha sócia, até hoje, que ela que formou toda a marca e conseguiu administrar bem o negócio. E eu resolvi ficar, mas eu não trabalhava com nada com moda, eu fazia engenharia civil, tentando transferência para arquitetura, que eu não conseguia passar no vestibular. Porque naquela época a arquitetura era bem difícil. Era tipo, não sei quantas, 200 pessoas com uma vaga, sei lá o quê. Era bem complicado. Bem concorrido, né? É. Mas daí, quando ele foi para o Rio, eu comecei a brincar, dar um presente para a Inês, a minha irmã, fizemos um colete para ela. Nunca tinha feito isso. E deste colete nasceu a história, porque fez sucesso, todo mundo queria, e eu comecei a ver que ali eu tinha uma renda minha, conseguia fazer, e meu pai queria que eu fosse embora para o Rio, eu não queria ir, eu tinha que inventar alguma coisa para ganhar dinheiro, para poder me manter em Fortaleza, mas eu pensei que aquilo fosse alguma coisa passageira na minha vida, mas só que não foi, foi começando a ficar sério. As coisas começaram a ficar muito mais profissional do que eu imaginava ser. Mas essa é a parte gostosa, né, também. Quando você começa alguma Pois coisa por amor, e aí você fala assim, nossa, tá dando certo. E não eu acho que é uma marca que começou por amor, né? Porque não é? Então, deste colete, eu comecei a fazer, e a minha irmã fazia junto comigo, depois a minha irmã desistiu. E eu fiquei sozinho, e a Inês entrou na história, ficou comigo, e nós casamos e formamos a Lino Villaventura. E começou a despertar interesse, porque é uma marca até hoje que é uma marca com originalidade, com identidade própria, criou um estilo muito próprio de ser. Isso nem sempre se consegue. Eu acho que também, e naquela época que justamente a moda brasileira era uma moda só de cópias de marcas internacionais, nós chegamos com um trabalho autoral e além de despertar curiosidade, fazia um certo espanto, né? O que é isso? O que esse cara pensa que está fazendo uma coisa... Era inovador. Inovador, pois é. E assim fomos. Que, na verdade, o que poderia ser uma grande dificuldade acabou ajudando a difundir a marca, inclusive no Brasil todo e internacionalmente também, porque daí comecei a fazer trabalhos no Rio e São Paulo, comecei pelo Rio, começaram a me chamar para fazer apresentações, fazer desfiles,
participar de eventos no Rio. Depois comecei a fazer em São Paulo. Daí existia uma feira de moda na época que chamava-se Fenite, que era muito famosa e era muito representativa na moda brasileira, porque tinha exposições de todas as grandes marcas, as melhores marcas de moda do Brasil, e eu consegui. Era uma coisa meio complicada, mas assim, precisava de dinheiro para montar um stand, Sim. e eu queria montar um stand num local bacana. Mas eu era meio assim, corajoso nas coisas. Eu liguei para o Alcântara Machado para ele me arranjar. Eu disse, olha, eu tenho um trabalho bacana, ele era amigo de um editor que a mulher dele era minha representante em São Paulo, e consegui um espaço bom. Foi tão sucesso que eu não consegui mais atender todo mundo, porque eu não tinha uma produção grande. A minha produção não era uma grande Sempre foi muito produção. artesanal. Eu segurei o negócio, mas quando nós colocamos vendas encerradas, é pior, né? Porque daí as pessoas Aí que o ficam pessoal quer, né? enlouquecidas. Daí é isso aí na Veja sobre isso. Daí isso começou. Isso foi bem no início. Aí as coisas começaram a acontecer. Começaram a me chamar para fazer isso, para tal. Eu comecei a expor na Fenite, expus vários anos. Depois a Fenite começou a ficar de outra coisa, a atingir outro tipo de mercado. Já algumas marcas tinham saído, eu saí também. Aí eu fazia lançamento em hotel, alugava um salão de um hotel em São Paulo e fazia esses lançamentos. Daí depois eu abri um showroom. E daí eu montei residência em São Paulo, isso no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Daí montei loja, daí as coisas foram acontecendo. Daí fui fazer desfile no Japão, fui convidado pelo Itamaraty, e foi muito bom, porque saí na primeira página do Jornal de Tóquio. Depois eu fiz desfile quase no mundo todo, sabe? E participava de muitas exposições de herbal art, que a minha roupa sempre foi a coisa de ser roupa e arte, que eu também achava meio complicado, porque daqui a pouco começa a ficar muito distante, né? Uma coisa de herbal art dá uma impressão de uma roupa para se expor, não para se vestir. E eu cortei isso também. Eu não quis mais participar desse tipo de exposição por conta disso. Mas daí as coisas vinham acontecendo. Os showrooms que eu fiz durante 7 anos em Paris foram muito bons. Depois ficou complicado com a pandemia, daí tudo ficou muito ruim, a exportação ficou muito complicada. Você disputar os valores e os preços com marcas internacionais sempre é muito complicado. Sim. Mas nós atingimos muito o mundo árabe. Mas, por exemplo, nós vendíamos na Saks de Dubai. Mas a Saks está com problema hoje em dia, né? Então teve essas coisas foram sempre acontecendo. Aí nós resolvemos fazer o seguinte: vamos nos voltar para o mercado nacional mesmo, vamos fazer nossa história por aqui. Depois, quando as coisas melhorarem, a gente volta a fazer showroom. Eu e mais 3 profissionais nós fundamos a ABEST, que é a Associação Brasileira de Estilistas. E com isso nós fizemos muita coisa na época, muita coisa. Mas a ABEST voltou agora para uma coisa mais comercial. Eu saí disso e agora estamos aqui, fazendo o que deve ser feito, trabalhar. Tá vendo, pessoal? Um homem cheio de histórias, um pouquinho aqui ele compilou, um pouquinho dessa história, a gente vai aprofundar bastante. Só para vocês terem uma noção, né, o que é a vida, né, de um grande artista que estava em Belém do Pará, ia seguir uma carreira na área de engenharia e hoje veste as maiores personalidades do Brasil e do mundo. Você parou para imaginar essa mudança? Como é que foi assim? Eu não paro. Acho que na minha vida as coisas foram acontecendo de uma maneira muito surpreendente para mim, inclusive. E, por exemplo, quando eu vejo, eu agora tive fizeram uma exposição no Museu da Fotografia sobre fotografias do meu trabalho, grandes fotógrafos brasileiros. Todos os grandes fotógrafos brasileiros gostam muito de trabalhar e fotografar o meu trabalho, porque é muito fotográfico, fotografável, né? Depois mostrar pro pessoal. Aí ficou bem, eles fizeram uma exposição belíssima, belíssima, mas é engraçado. E quando você vai,
A exposição, além de fotografia, tinha várias peças. Sim. Que é bacana porque você vê a peça ali, o que você fez e o modo que o fotógrafo viu aquela peça, o modo que ele deu movimento naquela peça, o modo que ele fez uma imagem daquilo. Então tem uma interpretação diferenciada. E às vezes, por exemplo, tinham dois fotógrafos que fotografaram a mesma peça, mas é de uma maneira muito diferente. Então, quando você faz um trabalho, que você chega numa exposição, que o trabalho está muito bem colocado, está muito bem mostrado, tem um itinerário da tua vida, aí você já se vê de uma maneira diferente. Você já vê seu trabalho de uma outra maneira. Né? Você não é um trabalho que está ali numa loja, colocado numa arara, ali exposto. Alguma é uma arte. É uma outra história, como foi na FAAP também, que fizeram uma exposição que na época da pandemia eu doei muitas peças do meu acervo, que eu tenho um acervo muito grande, e na pandemia ficou muito complicado, e eu doei 100 peças para a FAAP e 100 peças para o Instituto Zuzu Angel, da Idelgar de Angel, que é o Instituto o nome da mãe dela. E eles fizeram uma exposição, então quando você olha o seu trabalho exposto de uma outra maneira, é muito legal. É como você quando faz figurino de cinema, que eu já fiz também, quando você vê o seu trabalho na tela, é uma coisa impressionante, porque o tamanho, né, principalmente cinema mesmo, não é Netflix, nada disso. É incrível que você vê mínimos detalhes, você não pode errar. Somente que eu fiz um trabalho bem enlouquecido, que eu fiz sobre Bocage, que era do Djalma de Monge, que era o diretor, e era um trabalho muito elaborado, e era um filme recitativo. E quando eu vi no cinema aqueles detalhes, aquelas coisas, eu digo, não, tem que reparar, tem que prestar atenção mesmo na qualidade e no detalhe de qualquer trabalho que você faz. Isso é muito importante, sabe? Sempre achei importante isso, sabe? Certas identificações que você pode dar no seu trabalho. Eu gosto de mandar fazer botões à mão. Totalmente autoral. Eu gosto disso. Eu gosto desse trabalho manual também, que dá um outro valor, né? O toque das mãos dessas pessoas, aquilo dá uma importância muito grande no resultado do trabalho. Eu queria que o Borel colocasse na tela a foto número 1, que eu acho que é o início de toda essa história, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Esse é o colete que eu acabei de falar, que eu dei para inglês. E é ela, inclusive, aí vestindo. Isso é uma foto que de uma maquininha, daquelas bem simples, assim, a gente brincava. Isso há 50 anos atrás. Hein? 50 anos atrás. 50 anos atrás. O colete tem 50 anos atrás. A marca tem 47. Mas então está se contando. Isso foi justamente dessa exposição que foi feita, que ele está na exposição. Sim, e ele existe, ele está todo bem colocado. Também. Se puder colocar a foto 2, a gente já dá uma olhada. E a gente brincava, a Inês posava, a gente brincava de... É ele aí, isso é na exposição de fotografia, que aí nós colocamos como uma primeira peça. E ele está... E da onde surgiu a sua inspiração? Porque até então você não era estilista, você não tinha feito nenhum curso, Na verdade, eu gostava muito de tudo que se relacionava à arte. Eu, de criança, eu não tinha o acesso que você tem hoje em dia a tudo, né? Você pega o teu celular, você tem acesso a tudo no mundo, tudo. Até mudar o rosto da pessoa, pela inteligência artificial. Mas eu tinha umas coleções sobre os impressionistas, sobre a arte em geral. Então eu comprava essas coisas, eu me interessava muito por isso. Sabe? Eu gostava de desenhar, gostava de pintar, participava de algumas exposições coletivas, nunca tive grandes exposições comigo, mas quando eu queria fazer arquitetura e eu queria fazer alguma coisa de design, então quando eu fiz roupa, eu consegui fazer as duas coisas, sabe? Porque eu sempre tive pavor de matemática, nunca me dei bem com a matemática. Mas ela me persegue.
Porque eu trabalho com medida e proporção. É verdade. Então ela está comigo até hoje. Eu penso que não, mas Matemática está em eu tudo, acabei não tem ficando com jeito. ela, sabe? Porque era bem complicada a minha história com cálculo 1, 2, 3. Essas coisas eram bem complicadas para mim. Mas e hoje em dia ela está comigo sempre. E essa história, quando você começa, eu acho que quando você começa um trabalho que você quer, pensa assim, eu vou fazer um trabalho que seja meu. Eu quero um trabalho que seja oriundo da minha verdade, da minha cabeça, do que eu sei, do que eu sinto, do que eu tenho vontade. Então, eu sempre tentei explorar esse lado da liberdade criativa. Você tem uma liberdade criativa, você tem que ter coragem, você tem que ter propósito realmente, e você tem que ser audacioso muito, tem que ter muita audácia, muita audácia. E peitar a história que você está fazendo um trabalho diferenciado e nem sempre as pessoas vão conseguir interpretar e digerir aquilo É porque você não facilmente. queria ser só mais um. Mas Você, acho né? que é bacana isso também, sabe? Então, assim, quando você faz um trabalho que às vezes, quando você vê um trabalho novo, todos nós somos assim, a gente um pouco fica assim, será? Eu acho que é bacana. Será que eu gostei? Aí você, do outro dia, você começa a pensar, gostei. Gostei. Mesmo quando você vê um filme muito impactante na sua vida, que você fica muito impressionado, aí você, às vezes, na hora, Você você leva um sai tempo para você assimilar, né? sai do cinema com aquela coisa na tua cabeça. O que é que eu vi? O que é aquilo? Sabe? O que é que passou? Eu preciso interpretar, entender, ou eu preciso só sentir? Porque tem uma diferença, né? Sim. Então, se você sentir, aí no outro dia aquilo vai passando e você diz, poxa, eu adorei esse filme, eu amei esse filme, achei incrível. Então é isso que acontece, sabe? E às vezes quando você vê uma coisa de primeira e às vezes você não está num bom momento, eu me lembro que eu fui assistir, eu sempre fui louco por cinema, muito, eu ia muito a cinema quando garoto, muito, muito, muito. Hoje em dia nem tanto, eu tenho um pouco de preguiça de ir para cinema, né? Mas quando eu fui assistir a Marcor do Fellini, e eu fui com uns amigos meus chatos, era um casal de amigos meus muito chato, eles discutiam muito, aí eu detestei o filme. E eu saí dizendo isso, né? Todo mundo achava, um sacrilégio, pô, o filme é incrível, Fellini, eu adorava Fellini, sempre gostei. Eu digo, mas não gostei, fica decepcionado e tal, mas fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, vou assistir de novo. Eu vou assistir, fui E aí sozinho. você já tem uma outra visão sobre. Nossa, isso acontece sempre. É, Aconteceu uma vez uma coisa muito interessante, que eu estava na livraria, olhando livro de imagens, de arte, e tinha um livro do Hans der Wasser, que é um austríaco, um arquiteto e artista austríaco. Eu olhei aquele livro e eu adorei o livro, sabe? Eu disse, nossa, que livro incrível. E me pintou uma ideia na cabeça que não tinha nada a ver com o livro. Mas a imagem, às vezes, te desperta para alguma coisa que não é aquilo, mas é uma ideia que surgiu através daquilo. Quer dizer, tem uma participação. sim. Aí eu comprei, eu cheguei com o Regis, que trabalha comigo direto, mostrei para ele, ele disse, imagina, você tem dois desse aqui, esse é o terceiro que você compra igual. Mas o que aconteceu? Eu vi num momento diferente do que eu tinha visto os outros. Percepção já Porque muda. naquele momento, quando pintou essa ideia, nos outros não tinha pintado a ideia na minha cabeça. E assim, essas coisas de quando você pensa assim, o que é inspiração? Inspiração é uma coisa muito abstrata. É um sentimento que você tem, é uma emoção que você tem, é uma vontade que você tem. Eu acho que é uma coisa de explorar o seu inconsciente, os seus pensamentos, o seu registro de vida, aquelas coisas que te emocionaram durante a sua vida, o que você viu, o que deixou de ver, o que teve vontade de ver e acabou não vendo. Tudo isso é muito. As pessoas, as conversas e as coisas simples, uma textura de uma mesa, uma textura de alguma coisa. Tudo isso é muito inspirador, sabe? E Então, acontece de a você vida, acordar. resumindo, a vida é inspiradora, E pronto. acontece de você acordar com já um desenho pronto, assim, que você vai O lá. desenho não digo tanto, porque eu já desenhava, mas hoje em dia desenho muito menos. Desenhar. Eu gosto de montar, sabe? Eu gosto muito de pegar tecido e Uhum. montar, sabe? Nós trabalhamos muito com isso.
O Regis, que trabalha comigo, já dividimos hoje em dia. Eu consegui delegar muito para ele a função de dividir comigo até a criação. Então a gente monta, a gente remonta, e o aproveitamento que a gente tem, que sempre tivemos, não é por causa dessa onda agora que tem de reaproveitar, de pegar o que tem, nós sempre fizemos isso, sempre. Então essa coisa de você ter a surpresa do que você está começando a fazer e você se surpreender com aquilo, é uma coisa impressionante, é uma satisfação incrível você sentir, poxa, como é que eu consegui fazer isso? O que teve na minha cabeça? E nessa exposição que teve, algumas coisas que eu olhava, eu dizia assim, eu estava com a cabeça de ver uma coisa dessa, que coisa doida, sabe? Uma coisa incrível, sabe? É isso. E já teve algo que aconteceu o inverso, de você num primeiro momento gostar, achar fenomenal, e depois de um tempo falar Não, assim, eu sou não, isso aqui não daqueles, foi tão legal. mesmo que, sabe aquela mãe que não vê defeito, mais ou menos isso. Alguns mais, outros menos. Eu gosto de algumas coisas, eu gosto muito mais. Já aconteceu, por exemplo, principalmente quando você põe em desfile, você põe a tapa a cara, né? Você joga ali o que você está achando. E alguns eu vejo hoje em dia, eu digo, não, eu estava muito calminho nesse desfile. Ele está muito simples para o que eu gosto de fazer, mas respeito, porque eu acho que são nossos momentos, né? Nem sempre nós temos que estar totalmente enlouquecidos e exuberantes. Às vezes a gente pode estar mais calmo, também faz parte da vida, né? Lino, uma coisa muito curiosa também, que é como você ficou conhecido como Lino Villaventura? A verdade é assim, meu nome não é esse, todo mundo sabe, eu acho que hoje em dia, já repeti isso várias vezes. Eu tenho o nome do meu avô português, que é Antônio Marques dos Santos Neto. Meu pai era Antônio Marques dos Santos Júnior e meu avô Antônio Marques dos Santos. Quando eu era criança, me apelidaram de Lino por conta de um filme chamado Marcelino Pão e Vinho, que achavam que eu era parecido com aquela criança que tinha no filme. E quando eu era criança assisti o filme, fiquei com muito medo, porque o menino via Cristo, pegava na mão dele. Eu tinha muito medo que de repente Cristo aparecesse para mim também, ou imagem de santo, eu tinha um pouco de receio. Mas eu comecei a me chamar de Lino, 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 Lino. É uma vizinha que eu era da nossa casa, ela chamava, porque ela achava parecido, e a minha irmã começou a chamar. Aí isso pegou de uma maneira tão grande, as únicas pessoas que ainda me chamavam de Antônio ou de Toninho era meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, que depois passaram a chamar de Lino também, porque no colégio era. Quando eu saí de Belém, isso foi em Belém ainda, quando eu saí de Belém e fui para morar em Fortaleza, eu fui com Lino. Mas é assim, por exemplo, na faculdade eu terminei a parte que na época era científico, né? Não é mais isso, né? Agora é outra história, né? Quando você termina a parte colegial toda e vai pro vestibular. Mas era quando era chamada, alguma coisa assim, tinha meu nome, mas lá tinha escrito Lino. E era Lino, tudo bem. Quando eu fiquei morando em Fortaleza, eu fui morar, eu tive que arranjar um lugar para viver. E fomos atrás de uma casa, uma amiga da Inês, no Rio, que é do Rio, vamos procurar uma casa para você, vamos sair de carro rodando a cidade, a gente vai para um lugar ali pela Aldeota, que são os melhores bairros da cidade, e a gente tem umas vilazinhas que eu acho que tem umas casas lá. E fomos. E chegamos lá numa casa, ela disse, essa aqui, tem uns garotinhos, tem uma casa para alugar? Tem essa aqui. Eu digo, não, mas essa aqui eu não vou, é horrível, a casa estava caindo aos pedaços. Ah, Leno, vamos lá no escritório desse negócio, vamos lá ver, porque eles vão arrumar. Aí a gente arruma, fica bonito. Aí eu fiquei na casa, eu arrumei a casa toda, ficou de uma gracinha, parecia aquelas casas de búzios, Sim. Aquelas casinhas de pescadores de búzios que arrumavam, ficou mais ou menos parecida, foi melhorando aos poucos. Aí, quando eu comecei a fazer roupa, foi nesse período, comecei a ter clientes, e uma cliente me encomendou uma saia e uma blusa que eu me meti a fazer. Eu dizia, faço, claro. Eu acho que ela pensava que eu tinha muito mais estrutura do que eu tinha realmente. Eu acho que eu fazia pose, sabe? E Isso ela, era legal, pegava uns no outro dia, desafios, ela né? veio e disse assim, Nino, você não sabe o sucesso que fez. Tem um fulano que é um jornalista, colunista social da cidade. Ele quer te conhecer, ele achou incrível. Ele quer uma foto sua, vai botar no jornal, vai não sei o quê. Quer que você assista o programa dele
na televisão, que ele vai falar de você. Aí eu estava na casa da Inês, o pai, a mãe, todo mundo assistindo, né? E eu já meio preocupado com o que o cara ia falar. Aí o cara começou assim, tem um novo costureiro na cidade. Daí eu já olhei, o pai dela já estava assim. Aí, mas o nome dele, aí ele falou assim, é Lino, mas o Lino, ele tem referência que eu morava nessa vila, e a vila paralela a essa vila é uma outra vila parecida, mesmo tipo de casa, dos mesmos donos, que chamava-se Vila Ventura. Aí ele me batizou de Lino Vila Ventura no programa dele. Eu fiquei muito bravo. Mandei uma carta para ele, disse que ele não tinha esse direito de botar nome em mim, sem me perguntar se eu gostava. Ele não quis saber, ele botava todo dia, ele colocava na coluna dele, Lino Vila Ventura, Lino Vila Ventura. Ele fez até diagrama com 2 L's, tudo como é isso. Aí eu disse, esse cara é maluco, rapaz. Eu peguei e eu liguei para essa minha cliente, que era minha amiga, eu disse, olha, diz para ele que ele não faça isso não, que eu estou mandando uma carta. Ele morava num hotel na cidade, eu deixei a carta lá. Depois eu recebi uma carta, eu abri a carta, tinha um outro envelope. Aí o outro envelope é endereçado a ele. Ele escreveu uma carta, como eu deveria escrever a carta para ele. Acredita nisso? Prezado Lúcio, muito obrigado por você ter criado uma marca, um nome de uma marca muito importante para mim. Eu digo, esse cara é louco, vou matar ele, é um absurdo ele uma coisa dessa. Aí um amigo meu disse assim, Lino, se você é burro, esse cara te deu de presente um nome forte, que vai ser a tua marca. Aí, com o tempo, um dia minha amiga, uma cliente minha disse assim, uma desembargadora, disse, quer trocar esse nome? Te dá problema? Se dá. Porque eu já estava indo para Londres, estava fazendo show em Londres, chegava no hotel em Londres, Antônio Marcos dos Santos Neto, eu tinha que colocar Lina, a mulher não entendia, aí me procurava, não encontrava no hotel. Aí mandavam, por exemplo, você está convidado, vai mandando uma mensagem para a passagem, no nome de Lino Vila Ventura. Eu não existia. Aí eu tinha que trocar, era a maior confusão. Aí eu disse, olha, realmente, aí você me faz o seguinte, me dá mais matérias sobre você. Já tinha muita matéria, já tinha saído muita coisa. Me dá mais matérias nacionais suas e tal, e vamos aumentar esse nome. E ela disse, agora eu quero assim, todos os seus documentos, batistério, aí disse, meu Deus, em Belém, batistério, né? Tem certidão de nascimento, certidão de casamento, dispensa do exército, não sei o que, tudo. Tudo. Entreguei para ela uma procuração. Aí um dia ela chegou e disse, vim te batizar. Eu disse, outro batismo, né? O cara me batizou, era um homem, agora a madrinha é ela. Ela, como é que você quer? Que você quer que o teu nome fique, tira todo o teu nome logo todo, fica só Lino Vila Ventura? Eu disse, não, meu pai já tinha falecido nessa época. Meu pai vai revirar no túmulo, ele veio me buscar aqui, que eu tirei o nome dele. Aí ficou Lino Marques dos Santos Vila Ventura. Aí é meu nome, é Lino todos os meus documentos, tudo é Lino. Não tem mais nenhum problema, não. Se você está gostando desse episódio, dê o seu like, comente e daqui a pouco a gente retorna com um pouquinho mais da história do Lino na fase empreendedora. Até já! Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, pessoal, voltamos aqui com o Lino, contando a sua história. Muito bacana, muita história para contar, mas agora eu queria te perguntar sobre essa fase empreendedora. Afinal de contas, tudo começou lá em Fortaleza. Você tinha 4 costureiras, né? Depois a coisa foi crescendo, foi para um galpão e até hoje você mantém a fábrica lá. Mantenho lá um pouco maior, mas quando nós passamos pela pandemia, nós tivemos uma redução muito grande de funcionários. Mas, na verdade, eu fui ver que a nossa produção se mantém praticamente igual, ou até melhor. Que a gente vai ver que muitas vezes você tem muita gente trabalhando, mas que nem sempre todos estão ali tão eficazes no que precisa fazer. Então, nós reduzimos bastante, ficou bem enxuto. E nós tivemos, porque foi muito difícil na pandemia, muito difícil para o comércio. Sem dúvida. Muito para a indústria, para tudo, foi muito complicado. Quem é que queria comprar roupa?
Bom era para quem tinha farmácia, quem tinha supermercado, quem tinha Parou para geral, entrega, né? entrega, esses sim, sabe? Entrega, delivery, era maravilhoso, porque era só pedindo as coisas, ninguém saía de casa. E você, por exemplo, assim, quem é que comprar roupa para quê? É, as Onde é que eu lojas vou? Eu fechadas. vou viver, eu vou sobreviver a isso? Então, o que nós fizemos? Nós já tínhamos um site, mas não fizemos que o site funcionasse de uma maneira mais eficaz. E fomos atrás de entrar e fizemos campanhas também. Uma campanha que a gente conseguia fazer com que a marca ficasse participativa nessa história, nesse drama todo que estava acontecendo, e que, de qualquer maneira, revertesse tanto para nós conseguirmos fazer alguma coisa, para as pessoas que estavam passando muita necessidade, como para nós que estamos querendo manter uma história. Isso foi nós conseguimos fazer depois que voltou a indústria a funcionar, porque antes nem isso nós conseguiríamos. Mas aí nós fizemos o seguinte, fizemos a campanha, mas não prometimos a data, uma data X, para poder entregar o que precisava ser entregue. E assim fizemos. E tinha que também mostrar que nós estávamos fazendo. Nós entregamos mais de 8 toneladas de cestas básicas, essas coisas todas, em ONGs, em comunidades. Foi uma coisa bem legal. Foi uma forma de sobrevivência também, tanto para eles como para nós, como para a marca, né? E é uma história também, é um pouco, é marketing? É, mas é um marketing bem direcionado, né? É um marketing com resultados bons. E assim fizemos, sabe? Eu acabei fechando a loja de São Paulo, reabri depois da pandemia, em outro local, de outra história. E Fortaleza também, eu peguei a loja de Fortaleza, voltei a ser na fábrica, porque é próxima do mesmo bairro, não tinha mudança de bairro, e ficou bacana, os clientes gostaram muito, porque elas ficam mais próximas do que de onde está sendo feito. É aquela coisa, quando você tem um restaurante que você está próximo do que você está vendo a cozinha sendo feita. É mais ou menos por aí. Então, isso foi uma forma boa que nós fizemos para que a marca conseguisse sobreviver e nós também, né? Então, assim, mas quando, quando nós começamos a exportar, exportamos bastante. Nós temos um resultado muito bom no showroom de Paris, por conta dos Emirados Árabes, que os árabes gostavam muito do meu trabalho, por conta das lojas de Dubai. Na Europa já era um pouco menos, porque na Europa, se era um produto fora do mercado como o europeu, tinha uma taxa de 21% em cima do valor. Então eles ficaram mais reticentes, mas a gente vendia mais. Mas era muito bom para a Rússia, para Emirados Árabes, para a Arábia Saudita. Para o Japão fizemos muita exportação, principalmente depois do meu desfile lá, que foi muito bom. Passei anos vendendo para o Japão, depois teve uma crise crise japonesa, nós paramos, mas teve uma fase boa. Nem tudo fica para sempre, mas foi muito bom, para ter uma experiência de mercado. Ah, e depois desses desfiles que nós fizemos, você antes estava me perguntando sobre O impacto, né? a semana de moda de São Paulo Fashion Week. Eu participei de todos os São Paulo Fashion Week, todos, todos. Primeiro, Só um detalhe, pessoal. O Lino é o único a participar de todas as edições do São Paulo Fashion Week. É ou não é uma lenda? é verdade. E eu acho porque também é o seguinte, nós precisamos de ter uma semana de moda. A moda brasileira precisa de ter esse espaço. Ah, porque já foi melhor, ah, porque agora não sei, mas não interessa. Vamos fazer o melhor que nós podemos, porque a gente precisa de ter uma semana de moda. A gente precisa se organizar para isso. Exato. A gente precisa ter daquele, como tem em Paris, como tem em Londres, como tem em Milão, como tem em Nova York, sabe? A gente precisa ter essa semana. É importante, eu sempre achei isso. É difícil muitas vezes, sim. Patrocinadores, dificílimo hoje em dia. Já foi muito fácil. Patrocinador se oferecia. Hoje em dia, patrocínio é uma coisa complicadíssima, sabe? A gente consegue puxar daqui, puxar dali, com fornecedores, com tudo, mas é complicado você ter patrocínio hoje em dia. Mas se faz, querendo se faz. Se reduz de alguma maneira, se reinventa. E para que existe a criatividade? É para isso, Exato. não é? Então, assim, é importante sim. E através do São Paulo Fashion Week,
eu comecei a fazer, nós fizemos esses showrooms em Paris, fiz o Salão Prêt-à-Porter em Paris, fiz desfile e fui chamado para o desfile em Praga. Cheguei em Praga, fui saber que o meu trabalho era muito reconhecido lá, que eu não tinha, a gente não tinha essa ideia. A gente não tem a ideia do alcance que a internet tem nessas coisas. Isso mudou bastante, né? Na Hungria também, meu trabalho era muito famoso. E me pegar no aeroporto, me levavam flores, uma coisa que a gente não acredita muito nisso, mas é verdade. Fiz em Portugal, fiz em Viena, desfiles, aí fiz em Santiago, aí fiz desfile por aí afora. E isso que que se impõe um trabalho forte, sabe? Assim, eu tenho a minha loja, e também eu acho assim, eu nunca pensei muito em grandes crescimentos de grandes produções, porque eu acho que isso já vai limitar um pouco a criatividade, a qualidade, já não fica a mesma coisa. É como que você vai num grande restaurante de alta gastronomia, ele a produtividade é reduzida, é feita com todas as minúcias, com todos os detalhes, com todos os cuidados, né? O brasileiro é muito e gosta muito de ser novidade. Mas você vê, por exemplo, você chega em Paris, aquelas boulangeries famosas, elas têm o mesmo forno que tinha não sei quando. Tem restaurantes que foram inaugurados em 1580, no Tour d'Argent, esses restaurantes todos, e eles mantêm mais ou menos as mesmas fórmulas, obviamente, com certas maneiras muito mais fáceis de se fazer hoje em dia, mas consegue se manter daquela maneira para que a qualidade e aquela história seja mantida de uma maneira muito respeitosa. É isso que eu procuro fazer no meu trabalho também, sabe? Eu quero que ele se mantenha um trabalho diferenciado, de alta qualidade. Você comentou que você gosta muito de cinema, né? E você também já fez muito figurino para muitos filmes, né? Muito pouco. Pouco, É muito difícil. É muito difícil. mas teve alguns, né? Porque, primeiro, quando é um filme, por exemplo, grandes filmes que tiveram agora, não precisa de um estilista, precisa de uma pessoa que faça um styling. Por exemplo, sobre o filme do Wagner Moura, por exemplo. Uma pessoa que tenha uma noção e saber o que era uma roupa dos anos 70. Como essas pessoas se vestiram nos anos 70. Então não é de criatividade, não é isso. Por exemplo, não é um trabalho para mim. É um trabalho para uma pessoa pesquisadora. Para você é mais a parte ali da dança, talvez. Na dança eu fiz muito. Dança sim. Dança eu fiz muito. Esse que eu fiz, que era um trabalho sobre o diamante de bocage, o enlouquecido, foi um trabalho muito minucioso, porque o diretor, meu amigo, era muito louco. É figurino gigantesco, acabou usando só a metade do figurino, porque ele era delirante demais. E agora balé é uma coisa incrível, dança é uma coisa incrível. Eu fiz balé da cidade, fiz balé do Teatro Castro Alves, fiz balé para Amsterdã, fiz vários figurinos de balé. Que o figurino de dança é um figurino que você tem que ter muito cuidado, porque você não pode limitar os movimentos. Ao contrário, você tem que acentuar o movimento. É verdade. Então, assim, você pode fazer uma coisa maravilhosa, mas que isso tenha um respeito pelo movimento do dançarino que está ali, do bailarino, da bailarina. Não pode fazer com que atrapalhe a interpretação. E figurino de show também gosto muito. Musical, teatro eu gosto muito. Eu fiz o musical Nine com o Charles Miller e o Cláudio Botelho, que eu adorei fazer. Porque era justamente inspirada, a história do Nine, inspirada no 8,5 de Fellini. Então eu adorei fazer, eu fiz vários, fiz Nelson Rodrigues, muitos Nelson Rodrigues. Eu gosto de fazer teatro. Você vestiu as principais personalidades do Brasil. Aí fiz o show do Ney Matogrosso, né, que agora ele modificou, mas daí esse agora que ele está usando, ele inventou esse outro figurino, mas o meu ficou uns 4 anos ainda. E eu acho que é o mais bonito figurino da vida dele. Modéstia à parte, não foi nem dito por mim, foi dito pelos críticos do Rio de Janeiro depois da estreia. Mas é incrível o figurino que eu coloquei nessa exposição de fotografia
porque um fotógrafo fotografou ele com figurino, e eu fiz uma réplica idêntica do figurino dele e coloquei lá, homenageando o meu figurino. E no carnaval agora? Vai ter algo? No Que carnaval, não. artista? No carnaval, aí elas vestem, elas compram roupa na loja e usam. A Daniela Mercury sempre compra, né? Daí Zezé Mota usa roupa, Thaís Oliveira usa roupa. Tem essas meninas usam roupas muito, elas gostam. A Thaís usou no Festival de Cannes e foi escolhido o look do ano pela revista Forbes. Saiu em tudo quanto É é. muito bacana, E ela né? segurou muito bem a roupa. Então a outra menina do filme do Carinha Nuf, ela foi também para lá, usou uma roupa minha. É legal isso. Porque a moda é uma coisa assim que não é só a roupa, né? É quem veste também, né? Tem que Muito, casar isso. E qual o desafio, por exemplo, num desfile de escolher as modelos? Porque depois assim, eu escolho as modelos todas muito mesmo padrão. Por quê? Porque eu fabrico no Ceará. Eu faço em Fortaleza. Eu trago a roupa na antevéspera do desfile. Eu provo as roupas na véspera. Eu não posso ter uma variedade de tipos de pessoas. Às vezes um pouco de altura, mas tudo bem. Mas eu não posso ter uma precisa plus size, qualquer coisa assim, eu não posso ter. Porque daí eu vou fazer sob medida. É, Aí de repente nela não ficou bem. Aí eu não não posso dá colocar na certo. outra porque a outra não é do mesmo corpo. Então eu procuro mais ou menos um padrão de medidas para facilitar a minha vida. Homens a mesma coisa, é do mesmo jeito. Mas dá muito Mas- mais vida, né, no desfile. muito mais. Eu gosto que elas gostam também de desfilar porque eu faço elas serem mais performáticas. Sim. Sabe? Isso também foi uma quebra de paradigmas e padrões na época dos desfiles. Bom, a gente vai para mais um intervalo comercial rapidinho. Se você está gostando, dê o seu like, dê o seu hype, se inscreva no canal e voltamos já já com o Lino Vilaventura. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Voltamos nesse último bloco do podcast Arte de Vencer. Bate-papo super bacana, conhecendo a história dessa grande lenda da moda brasileira, que veste as principais personalidades do Brasil, né? E você comentou no começo sobre essa exposição dos fotógrafos, né? A gente trouxe aqui algumas fotos que eu vou pedir para o Borel colocar na tela, para que você possa comentar, Tá. porque eu acho que foi uma grande homenagem, né, para falar sobre os Grande 50 homenagem anos. a mim e grande homenagem aos fotógrafos também, que tem super aquelas fotos de fundo é do Miro, que é um super fotógrafo, um dos melhores fotógrafos brasileiros. E isso aí que está mostrando, na verdade, é um desfile no São Paulo Fashion Week, que eu imaginei que eu não queria que fosse um desfile só. Eu queria que fosse uma sessão de fotografias. Assim, fosse uma sessão de um editorial de moda. Então, o Miro topou, o Paulo Borges também achou bacana. E então, as modelos entravam, elas pousavam para ele, ele mudava o cenário. Então, virou uma plateia aqui e o estúdio ali enorme com uma tela que ele ia clicando e aparecendo, e dali mesmo ele escolhia a foto. Daí nós fizemos depois essas fotos, ele selecionou, nós fizemos uma exposição no Iguatemi, com algumas roupas também, e tem até, na exposição tinha o vídeo. Aí já são de outros fotógrafos, ali tem do Fernanda Calfá, tem do Trípoli, tem tem vários No total fotógrafos. tinha quantas obras ali? Não? No total tinham quantas obras, você lembra? De roupa, De roupa. 23. Porque, na verdade, a primeira ideia era só fotografia.
mas depois achamos que era bacana colocar também um trabalho para a pessoa ver, a pessoa vai querer ver o trabalho como é realmente, diferente, é né? diferente. Ali a foto dessa roupa tá ali, é diferente. Né, pensamos em colocar 12, depois foi para 23. Devia ser 50. Hein? Deveriam ser 50. Não, porque daí não tinha nem espaço. Isso é uma roupa que é muito importante para mim, que eu acho que é uma coisa que realmente eu não sei onde estava com a cabeça, que eu fiz dessa coisa, que foi muito sucesso na época, que o desfile parecia uns brinquedos. E essas fotos são de uma fotógrafa bacana, que é a Fernanda Calfá. Mas você que está nos assistindo, é ou não é uma verdadeira obra de arte? Lindíssimo. E você sabe que na exposição eu recebi uma encomenda dessa roupa. Eu tive que fazer a roupa igualzinha para cliente, idêntica a Quanto isso aí. tempo leva para fazer? Essa leva um bom tempo, mas assim, como já tem muita prática, as meninas têm prática, o pessoal tem prática, leva mais ou menos uns 2 meses fazendo isso aí. E é todo cheio de história, tem nervura, tem texturas, sabe? E o quanto é complexo pegar a ideia ali, muitas vezes que está na sua cabeça, e você transferir isso para a equipe? Essa coleção eu desenhei no avião. Eu viajando, eu peguei uma cadernetinha, comecei a rabiscar, e desenhei a coleção inteirinha assim. Você já visualiza na sua mente. Você Já já visualmente. sabe. Aí, nesse caso, sim. Em alguns casos, não. Eu vou na hora, na mão mesmo, no impulso. Eu também gosto muito, porque daí já me surpreende mais. Mas isso aí é muito... Você sabe. Essa roupa está numa exposição no Rio de Janeiro, uma grande exposição sobre arte brasileira. Ela está em exposição, ela saiu dessa exposição e foi para... agora parece que até maio, ou março, ou maio, está exposta lá no Rio. Nesses 50 anos, você tem ideia de quantas peças você... Nenhuma, não tenho ideia. Não tenho essa ideia, não. É muita coisa. É muita coisa, cara. São muitos anos, é impressionante. Você pensar que tem sabe, todo esse tempo Mas de por trabalho. ano, em média. Isso aí é muito interessante, porque essa saia aí é de palha, de buriti nervurada. Essa aqui. E em cima esse colete, é tipo um corselet, é um trançado, um tressê de fitas de pele de naja. Da Tailândia. Ela é dourada, quer dizer, é pintada de dourado. Eles já me mandavam pintada de um pessoal que eu trabalhava no Rio Grande do Sul. Porque começa pelo desenho, depois você vai pensar nos materiais. Não, às vezes. Ou então eu pego o tecido e digo, que tecido bacana. Aí eu vou lá e o tecido... E aí você vai vendo o que compõe melhor. Nessa exposição tem isso mais ou menos. É uma roupa feita com isso que eu estou te falando. Por exemplo, essa roupa que você falou da Thaís Araújo, que está nessa exposição também, ela é feita de módulos. Então se faz os módulos. Os módulos são pedaços trabalhados com acabamento e eu vou como mosaico, vou montando e monto uma roupa. Mas eu não sei se tem a ideia. Isso aí é mais ou menos isso também. Essa saia de palha são de pedaços, sabe? Obras lindíssimas. Parabéns, viu? Nino, muito bom ter você aqui. Obrigado, contando querido. um pouquinho a história. Projetos para 2026, São Paulo Fashion Week novamente, tem outros desfiles? Na verdade, assim, eu acho que eu vou fazer um desfile no Ceará novamente, porque eu faço um bom tempo sem ir, e tem um evento muito grande lá, e eles estão me seduzindo para fazer também um grande desfile. Principalmente num lugar que é incrível, um lugar lindo, sabe? Perto do mar. Eu quero fazer um desfile que, afinal de contas, é o estado onde eu percebi que eu poderia ser alguma coisa na vida. É verdade. Até então eu não tinha ideia do que eu seria. Arquiteto não passava. Artista plástico, o negócio ficava naquilo. Foi lá que eu consegui, através das pessoas de lá também, das mulheres de lá, que me incentivaram, porque começou a ficar uma coisa muito assustadora numa época que eu comecei a ver que aquilo se tornaria minha profissão. Eu fui embora para o Rio morar com meus pais, mas passei 3 meses e voltei, porque não dá mais, né? Quando você tem a sua independência na vida,
Não dá para morar com pai e mãe que ainda tratam você de uma maneira que ainda acha que você ainda é meio criança, com todos os cuidados de pai e mãe. Aí voltei, daí eu disse, aí quando um dia eu fui fazer a matrícula na faculdade, aí quando eu estava fazendo a matrícula, eu disse, não vou fazer isso não. Aí os meus amigos disseram, tá louco? Eu disse, não vou fazer não vou conseguir, não é para mim isso. Fui embora. Eu já tinha casado com a Inês, cheguei em casa e disse, Inês, eu larguei a faculdade. Eu disse, ainda bem, não tinha nada a ver, você nem ia conseguir. Mas Aí eu teve digo, gente que quando você idealizou essa área, chegou e falou para você, é muito difícil, Lino, essa área aqui no Brasil, isso é forte muito. na França, em outros locais. Falavam para mim, imagina, ó, faz uma roupa fácil, uma roupinha, uma roupa que seja bem comercial, porque isso aí, rapaz, vou te contar. Você não vai ser difícil você sobreviver do que você está fazendo. Então aqui, né? E isso tem um outro ponto muito importante, é o incentivo para quem começa, incentivo para saber que existe um modo de você ser criativo e identificável, a sua maneira, você tendo segurança do que faz e sendo corajoso. Sem dúvida. Meter a cara. Tem É que isso aí. enfrentar, né? O Brasil hoje já é uma grande referência mundial para moda? Podia ser mais. Podia ser mais. Eu acho que precisa de incentivo. Todos os países que são referência de moda têm incentivos do governo. Sabe? Você chega em qualquer lugar, você vai falar mal da moda francesa para qualquer pessoa na França, fica com raiva de você. Vai brigar. Na Itália, a mesma coisa, sabe? Então tem essa história que não encara a moda como uma coisinha boba. É cultura, né? É cultura, cara. É registro cultural, registro de determinada época, é registro econômico e social. A moda transmite isso. Agora, uma última pergunta. O que você sentiu quando você pisou na exposição, relembrando esses 50 anos? O que você sentiu? Porque deve ter passado toda a história, esse filme na sua cabeça. Passa, mas como eu estava muito dentro do que ia acontecer, bom, a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz com isso tudo. Eu fico muito feliz, mas eu não sou uma pessoa de deslumbramentos. Eu sou uma pessoa que eu acho que os reconhecimentos são merecidos. Eu sempre pensei isso. Todo reconhecimento é merecido pelo esforço que se faz nessa vida. Então, mas eu fiquei muito feliz, mas eu fiquei numa coisa mais, eu fiquei muito surpreso com a qualidade e com a maneira que a exposição, você podia ver essa exposição, porque você não viu toda. Ela podia estar em qualquer lugar do mundo. Ela estava perfeita. Perfeita, perfeita. Sabe, em tudo, na Mas colocação. você é modesto, porque falar que uma obra de arte como essas que a gente viu, para você é só uma roupa? Não, não é só uma roupa, é um trabalho bem feito com carinho, viu? Não chega a ser também só a roupa, né? É um trabalho com carinho. Não, é um trabalho muito bem feito e é para poucos. Obrigado. Com certeza. Obrigado. E para quem tiver interesse em conhecer mais... Olha, estamos numa nossa loja na Rua Groenlândia, 1785. Eu acho que todo mundo quiser visitar, é um espaço bem bonito. É um espaço grande, tem outras coisas que acontecem lá também. Tem o Mauro Freire, que é meu amigo, ele tem uma parte de beleza lá, sabe? Tem outros profissionais maravilhosos lá também. Então, na verdade, quando acabou a pandemia, foi um convite que eu tive deles de participar da Casa Conceito, que foi muito bom para mim também, como foi bom para eles também, sabe? Que ampliou mais todo o objetivo da casa, que agora é moda e beleza. Sim. E tem redes sociais? Redes sociais para o pessoal acompanhar? Tem, meu é @Lino Vilaventura, vai ver tudo, porque hoje em dia a parte pessoal é só no story que eu ponho, porque eu sou proibido de colocar bobagem no meu, só tem trabalho quase, e é bem bacana. É bem bacana. Em Fortaleza eu tenho uma loja na Vicente Leite, 1374, que também é legal para visitar. É uma casa, é bacana, dá para ver bem o trabalho. E é isso. E tem o site também, www.linovilaventura.com.br, que também você pode comprar pelo site. E pelo site, e você sabe que existe certas promoções no site, feitas pelo próprio site, que facilitam você a ter uma peça ali no Aventura.
sabe? É de maneira muito fácil. Aí, pessoal, boa dica para vocês, É, né? Aproveitem. Verdade. Eu queria agora que você olhasse para essa câmera e desse um recado final para as pessoas que estão nos assistindo, que têm muita criatividade e precisam de um toque de ousadia. É aquilo que eu já falei, eu acho assim, quando comecei esse trabalho, eu era um iniciante, mas eu achava que eu poderia. Sempre achei que eu poderia. Sempre achei que eu sabia que eu ia fazer um trabalho bacana, um trabalho original. E eu acho que a gente tem que pensar assim, com essa segurança, com esse propósito, com essa força de vontade, e saber que a sua identidade, a sua verdade, a sua maneira de ser, de onde você veio, de onde você saiu, de onde você esteve, isso tudo faz parte de que o seu trabalho precisa ser assim, para criar o quê? Um estilo próprio, uma identidade própria. É só isso. Impor isso e defender o seu trabalho quando precisa ser defendido. E mostrar o trabalho, tem que mostrar, porque se não mostrar, não adianta nada. É isso aí. Agradeço mais uma vez a sua participação, desejando um ano muito próspero, de muito sucesso. Para todos nós. Parabéns pelo trabalho e me sinto muito honrado em conhecer a sua história. Obrigado. Estamos aqui. Também quero agradecer a sua audiência, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo, coloque aí no comentário o que você achou. Corra também para acessar o site do Lino, verificar as peças, são lindas, maravilhosas e com promoção ainda, Tem como ele tudo falou, lá. melhor ainda. Tem tudo né? lá. E também te convido E outra coisa, um detalhe, não tem só roupona não, tem t-shirt bacana, tem vestidos lindos, tem vestidos de malha maravilhosos, mas sempre tem uma cara linda Vila Aventura, porque se não tiver também, não adianta. Tem que ter o toque. Tem que ter. Também te convido a entrar nas nossas redes sociais, @podcast Arte de Vencer, que tem muito conteúdo legal. E também convido você a anunciar no nosso podcast, que passa no YouTube, no Spotify, na IPTV e na TV+, tendo um alcance de milhares de domicílios. Então, agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!